Paz do Senhor Jesus, estamos aqui essa noite para iniciar uma live aqui muito importante. Espero que seja de edificação. Vou pedir o pessoal aqui da live para já ir compartilhando a live. Você que está em casa também, nos ajude compartilhando. Está no nosso Instagram, @LuanLázaro, pastor Luan Lázaro, e tenho certeza que vai ser uma benção. Estou aqui hoje com o Rogério, meu amigo. Estou aqui. Já chegou aí? Já compartilhando. Isso aí. Já está aí, Rogério? Facebook? Instagram. Apenas no Instagram, tá, gente? Depois a gente vai fazendo os recortes e vai compartilhando no Facebook. Conseguiu aí? Ótimo. Aumenta o som só para me ver como é que está saindo o som. Aumenta aí, Rogério, o som da sua, só para me ver como é que está saindo o som. Ótimo. Perfeito. Aumenta o som só para me ver como é que está saindo o som. Gostou? Gostei. Gostou do microfone? Eu preciso trocar. Pode abaixar. Ótimo. À medida que sair algum comentário aí, à medida que sair algum comentário aí, vocês podem ir me falando, tá? Porque a gente vai cumprimentar quem tiver aí, ok? Ok. Pode tirar o som todinho aí, pode tirar o som. Repetindo, né? Se vocês quiserem mandar também no WhatsApp para alguém, tá bom? É um veículo muito importante, vai ser muito legal. Também está aqui com a gente a esposa do Rogério, a Jussara, a minha esposa, a irmã Andressa também, Deus abençoe. Um abraço para sua esposa, tá? Muito Amém. Feliz com a presença dos dois. A casa é sua e a alegria é nossa, né? Gente, nós vamos fazer aqui algumas perguntas aqui, nos dirigir uns aos outros aqui. Tenho certeza que vai ser bastante de edificação a todos nós. E eu quero começar com você, meu amigo Rogério Reis de Moraes. Só te interrompendo, sim. Às vezes tem alguém que não conhece ele e a oportunidade dele se apresentar. Eu ia deixar quando ele responder a pergunta fazer isso, mas por favor. Obrigado. Perdão. Porque eu já ia aproveitar, mas... Me chamo Rogério, sou policial militar, cabo da polícia, mais conhecido como Moraes. Esse sobrenome é como uma forma de homenagear o meu pai, né, que muito torceu pela minha vida, e isso me energizou, para conseguir as conquistas na vida que eu consegui. Sirvo a Deus na Igreja Batista Pentecostal Vida Nova. Meu nome é Rogério Reis de Moraes, para quem não me conhece, e é isso aí, tamo junto. Amém. Se apresente, meu amigo Áquila. Boa noite a todos, meu nome é Áquila, né? Sou presbítero da Igreja Efraim, Igreja Pentecostal Efraim de Itapemirim, eu congrego lá. Meus sogros, eu tenho a honra de ser pastoreado pela minha família, sou de uma família pastoral hoje, graças a Deus. Estamos aí para contribuir, né, um pouquinho com esses grandes homens aí, grandes referências aqui na cidade, daquilo que a gente pode estar somando com eles. Uma satisfação imensa. Eu me sinto na obrigação de me apresentar também. Quem é você? Vocês não me conhecem, né? Quem é o pastor? Ai, glória a Deus. Eu sou o pastor Luan, sou da Igreja Assembleia de Deus Missionária, sou professor nas escolas de Batiba também, e servo do Senhor para a honra e glória do Senhor Jesus. E quero começar com você, Rogério. Eu queria te perguntar o seguinte... A nossa amizade é muito... Eu não vou perguntar lendo aqui não, tá? Vou dentro da mesma pergunta, tá? Mas vou tirar ela daqui. Eu tenho que ler porque... Rogério, você é uma pessoa assim que eu admiro por muitos anos. A minha vida espiritual, meu ministério tem muito a ver com a sua vida. Eu considero que pelo menos 70% que eu sei eu aprendi contigo. Então eu queria saber o seguinte, assim como eu sei que tem muita gente que vem atrás aí que aprendeu muito a te admirar por quem você é na presença de Deus e pelo que você se tornou na nossa cidade, pela referência que você é de um grande pregador da palavra, além de outras qualidades. Eu queria saber se você tem noção do tamanho, do número de pessoas, de jovens, iniciantes ministeriais, de pessoas que te admiram e que têm o seu ministério como exemplo. Você tem essa dimensão? Fala pra gente. Na verdade, eu tenho um pouco de dificuldade para ter essa compreensão. Ouço isso de algumas pessoas,
Mas quando eu paro para analisar, eu tenho realmente um pouco de dificuldade quanto a isso. Mas eu sei que desde o princípio da minha caminhada, seja a caminhada na presença de Deus, como tudo que eu vou fazer, eu sou muito intenso. E como eu sou muito intenso e focado, muitas vezes eu tenho uma visão de túnel e focar só naquilo que eu pretendo para a minha vida. E a gente vai rompendo com conquistas, uma coisa e outra, e ao longo da caminhada a gente vai ouvindo pessoas que, consegui chegar a determinado lugar porque eu vi que você chegou. Porque na verdade, pastor Luan, eu não vim de uma família inspiradora, de pessoas que conquistaram as coisas na vida, de pessoas que me incentivaram a estudar. Ninguém disse para mim, para você alcançar isso, você tem que fazer aquilo. Na verdade, eu rompi com as dificuldades. É claro que admirando uma e outra pessoa e trilhando caminhos bem parecidos para chegar até onde cheguei. E quanto a pessoas que me admiram por isso, eu fico feliz, mas eu sei que Deus, Ele é capaz de colocar a gente como um referencial. Né? Deus, Ele é capaz de colocar a gente como um referencial, e eu torço que esse referencial seja apenas nas conquistas, né? Porque minha vida foi cheia de altos e baixos durante um bom tempo, e fico feliz por saber que as boas coisas não se apagaram da mente de muita gente. Não só eu. Aqui está um exemplo de alguém que te admira muito, né? Verdade. Muito. Eu fico muito grato. Por isso eu também sou admirador de vocês. Eu até tinha uma amizade muito forte com a Áquila, mas aí apareceu você e passou a te amar mais. Eu fico recíproco. Todo cinema. É ironia, né? Ironia. Muito bem. Eu também queria perguntar a você, Áquila, que é um jovem. Eu lembro de você pregando quando você era magrinho na época. Então tem muito tempo. Né? Você já foi magro? Magrinho, cara. E o Áquila é um amigo também, Rogério, de muitos anos. Há muitos anos, né, Áquila? Nunca tivemos um atrito. Eu e Áquila. Nunca. Nunca, nunca. Sempre parceiro, sempre companheiro. E o Áquila um dia me chamou pra gente brincar de jiu-jitsu. Eu falei, vamos manter essa amizade linda que a gente tem. É claro que você não aceitou, né? Claro que não. Mas eu queria... Ele ameaçou, né? Falou que você vai no jiu-jitsu e ele não tira. Mas eu queria te perguntar, Áquila, só tem as coisas que eu preparei pra você que exatamente eu tenho vontade de saber, que eu não sei, eu nunca te perguntei, e hoje você vai revelar. Eu queria só saber o seguinte, sobre a sua conversão. Como é que foi? Você já nasceu naquela palavrinha que a gente ouve, o berço evangélico, né? Predestinado. Ou você se converteu no meio do caminho, na sua juventude, adolescência? Como é que foi? Então, minha mãe, ela veio de um lar evangélico, né? Meu pai não. Hoje meu pai se encontra afastado, passou por um período na igreja, hoje não se encontra mais. E a grande verdade é que eu tenho que agradecer isso a Deus e as pessoas que me cercaram, que estiveram em volta de mim. Eu sempre me vi indo sozinho à igreja. Minha mãe me apontou qual era o caminho e dali para frente eu trilhei praticamente sozinho, nos altos e baixos familiares, de tanto casamento, vida espiritual dos meus pais. Eu trilhei esse caminho sozinho. Eu me apaixonei por Deus e acredito que Deus por mim. Na verdade, acredito não, Ele me amou primeiro, né? Sim. E de lá para cá eu sempre estive na igreja. E o que me fez me manter na igreja, mesmo com os altos e baixos da família, foi o fato de querer estar perto de pessoas que tinham o mesmo princípio. Me ensinaram desde muito cedo que as más conversações corrompem os bons costumes. Então eu sempre procurei estar e ter próximo de mim quem tem a mesma visão do que eu, desde cedo. Então eu sempre lidei com pessoas do meio. Então eu comecei o meu ministério com 14 anos de idade. Eu lembro que de 13 para 14 anos, eu juntei com algumas pessoas e fiz uma campanha de 40 dias no monte. Vocês começaram bem novo, né? Eu comecei bem novo.
E do grupo que andava comigo, da minha idade, né, na época eu era da Presbiteriana, tinha época da UCP. Eu lembro de você na Presbiteriana. Então, nessa época, os jovens que me acompanhavam, a grande maioria se desviaram. Agora alguns têm voltado, graças a Deus. Mas eu comecei assim. Quem andava comigo e caminhava comigo, que me levava, era o diácono Geraldo, mora lá no bairro do Pito. Né, o diácono Geraldo, presbítero Jossi. Então, que você começou a pregar 14. Aceitar Jesus? Na verdade, como eu já nasci dentro da igreja, né, eu não tive aquele momento assim, vou lá na frente levantar as mãos. Mas esse encontro com Deus foi essa primeira grande experiência. Um dia os meus pais, eu vou ter que expor, os meus pais brigando, meu pai falou assim, vão ali comigo. E saiu e ele parou na igreja. E quando a gente entrou na igreja, meu pai tinha uma moto verde, uma CG, acho que 94 verde. A gente entrou nessa igreja, eu não lembro onde era, mas tem muitos anos isso. Acabou o culto, o pastor apontou o dedo para mim e falou assim, você tem um chamado pastoral. E Deus vai te usar muito ainda. Então, essa foi a minha primeira grande experiência com Deus. E de lá para cá eu não quis sair mais dessa chama. Glória a Deus. grande verdade é essa. Isso é muito bonito. Lindo sua história. Vamos voltar Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Vamos voltar ao nosso amigo Rogério aqui. E essa pergunta que eu vou te fazer agora, depois eu vou fazer para você também. Então, eu já vou a curiosidade. Rogério, eu disse aqui primeiramente que você é uma pessoa que influenciou muita gente. Inclusive a minha vida, a do Áquila e a de muitas pessoas. Agora, você pode dizer pra gente quem foi que influenciou o Rogério? E essa pergunta não precisa ser apenas no âmbito ministerial, religioso. Pode ser em outros âmbitos também. Como é que surgiu? Conta um pouco pra gente sobre isso. Cara, você acredita que essa pergunta, ela me fez viajar no tempo? É mesmo? Eu nunca fiz essa pergunta pra mim. Nunca fiz. E a gente acaba não valorizando lembranças especiais até por conta disso. Eu vou falar religiosamente, ministerialmente, né? Sim. Melhor dizendo. Quando eu comecei, eu citei que eu sou bastante intenso. Muito intenso. Então tudo que eu for fazer, ou eu faço perfeito, ou eu não faço. E se sai imperfeito, pode ter certeza que eu tentei fazer perfeito, pelo menos. E assim que eu me converti... Eu achei que ele fala assim, se sair perfeito, não fui eu que fiz. Também. Não, porque nem sempre sai perfeito, né? A intenção é boa, mas nem sempre o resultado é o mesmo. Então, quando eu comecei, eu nunca achei interessante eu apenas participar da igreja. Tá ali como um mero visitante, um membro, alguém que comparece aos cultos. E tem uma pessoa aqui em Una, que eu nunca falei isso para ninguém, inclusive ele não sabe, que é o pastor Geraldo Acácio. Pastor Geraldo Acácio, eu me converti na Assembleia de Deus. Assembleia de Deus... Qual ministério? Cadê isso? Fiquei lá cerca de um mês, mas aí como eu sou intenso, eu não fui convidado para me assentar no meio dos jovens, então eu resolvi trocar de igreja. Trocar de igreja. Eu achei que um mês era muito tempo para eu estar ali e fui para a Wesleyana. Mas eu achava interessante a maneira que o Geraldo Acácio conduzia os cultos, principalmente de libertação. As pessoas iam até ele colocava a mão, a pessoa caía. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E eu achei aquilo muito legal. Aí eu comecei a pensar, por que as pessoas caem? É o jeito dele falar? Será que é a postura? Olha. E comecei a querer copiar, mesmo jovem, copiar aquilo. Ele é uma pessoa que anda muito bem, trajado, fala muito bem. E tentei também me vestir e pregar igual ele. Eu achava muito legal, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu falei, então é assim que fala. Copiei até o modelo dele. E o tempo foi passando, até o tom da voz. Eu com 4 meses de crente, eu expulsava demônio.
É mesmo? Andava nesses altos aí, Eu tô com 20 anos, evangelizando. tô expulsando. Porque eu via o ministério na vida dele, eu tentava fazer igual. Eu não queria saber quanto tempo de crente eu tinha, qual a profundidade da minha raiz, eu queria fazer. E então eu copiei muito ele, assim, muito lá na tenra idade fez acelerar ministerial. algumas coisas. Me fez acelerar. Aí depois que eu já ganhei um certo corpo, comecei a pregar e tal, outra pessoa que me influenciou muito foi Napoleão Falcão. Isso talvez não seja novidade para você, né? Eu lembro das fitas. Eu conheci o Napoleão, inclusive, através de você. A vinda de Jesus. Eu sempre achei ele um cara fantástico. Inclusive, eu tenho um CD gravado. A voz igualzinha. Um CD gravado em 2005. Lindo. Aí tem gente que fala assim, rapaz, você conhece o Apocalipse de ponta a ponta. Lindo CD. Mas na verdade eu conhecia as mensagens do Napoleão Falcão. Nunca falei isso para ninguém. Mas ali tem um pouquinho do Napoleão Falcão, é porque eu admirava muito. Eu estava ainda, né, amadurecendo. E assim, eu lembro desse CD, tá? Esse CD vendeu demais. Vendeu demais. Vendeu igual CD de hino. Inclusive até hoje tem pessoa que fala, você lembra daquele CD ali? Não tem mais não. Tem mais não. Mas ficou muito bom, pelo menos na minha visão, né? Várias pessoas realmente adquiriram, ficou uma mensagem muito bacana, assim, apocalíptica. E tudo graças, né? Claro que primeiro a Deus e ao Napoleão Falcão. É claro que talvez hoje o seu conhecimento não seja, obviamente que não é. Não é aquele conhecimento daquele CD. Mas para aquele momento, aquele CD foi muito útil. Muito inspirador. Eu ouvi, eu acho que umas 30 vezes na primeira semana. Inclusive eu tenho testemunho daquele CD, de pessoas ouvindo no som e ficaram oprimidas dentro de casa. Tá vendo? Tem muito testemunho. Ele é muito forte. Então são duas pessoas. No início do ministério, Geraldo Acácio. Citou um da cidade. Isso. Legal isso. É uma verdade. E outro que foi o Napoleão Falcão, né? Pessoas que contribuíram de certa forma aí para eu. Interessante. Eu vou me dirigir a mesma pergunta ao meu amigo Átila. Rapaz, o William Bonner vai perder o emprego dele com o pastor Luan. Cara, o homem é diferenciado. Olha, você... Quem é o William Bonner? Compartilhem esse vídeo para a Rede Globo, por favor. Eu estou aqui me disponibilizando a trabalhar. Meu amigo Átila, fala pra gente da sua, quem te inspirou, quem... né? Já viu falar em coxa de retalho? Sim. Então, a minha inspiração é uma coxa de retalho, tem um pouquinho de cada um. Sim. É uma mistura, é um balai de gato danado. As primeiras pessoas que me influenciaram foi o meu tio Eliel, hoje eu até trabalho para ele, e o pastor... Eliel é aquele loirinho, magrinho? Não, ele não é loiro não, mas é magro. Eu sei de quem que você está falando. Imaginei que fosse. E o pastor Elias Gomes, da Assembleia de Deus Ministério Floresta. Acho que não sei se ele ainda está lá ainda. Foram os primeiros que me influenciaram, assim. Eu lembro pequeno, a gente colocava uma cadeira, pegava outras duas, fazia uma cadeira, era o púlpito, as outras duas eu e meus primos sentavam, a gente tocava violão e cantava ali, e na hora de pregar... Um dia eu era o presbítero Eliel, outro dia eu era o pastor. Na época ele era presbítero ainda, agora que ele é pastor, né? Mas na época era o presbítero Elias Gomes. Essas pessoas talvez não sabem a influência que eles têm, né? Não sabem. Ministerialmente, primeiro foi eles. A minha avó até brincava que eu imitava o jeito do meu tio se vestir e tudo mais. Olha isso. É engraçado, não estou te cortando, só pegar um gancho que você acabou de falar aqui agora. Quantas pessoas já me pararam e falaram assim, rapaz, eu comecei a pregar porque eu via você pregando lá na frente. Teve um irmão que falou isso comigo. Ele falou, eu vi você pregando, eu estava no mundo, bebendo, fazendo um monte de coisa, eu via você pregando lá na frente. Eu falei, por que eu tô assim e esse menino está assim? A gente não sabe, né? Mas, desculpa, meu amigo, continue. Aí depois foi o Max Feliciano, né? Para mim... Ele é o príncipe dos pregadores. É um influenciador, né? Ele me influenciou assim, de forma gigante, né? E eu lembro da mensagem dele. Obrigado, Sonho de José.
Uma mensagem que me impactou muito, entendeu? O sonho de O José. sonho de José. Eu ouvi umas 300 vezes a mensagem. Top. Eu sei se Aquela que até... você mandou? Aquela antiga? Sonho do Homem Projeto Missionário? Não. Não, esse é o sonho de José. Ah, é outra então. É outra. Essa eu não ouvi, não. E num raio de 5 quilômetros, filho. Num raio de 5 quilômetros. E logo depois já Pega aí, ela não quer aparecer, tadinha. Tá com vergonha. Obrigado, Sara. E logo depois vieram outras, né, personas mais próximas da gente. Eu lembro do pastor Luan pregando na metodista, né, quando eu ia lá com Foi meu um pai. grande influenciador. Sim. Grande. Sim, eu lembro. Lembro e eu... Essa é a hora que eu faço assim. Não, mas Não, mas isso mas é uma realidade. não é Todos agora. você fazia. Não é Fazia rasgando pros meninos, cedo. muita gente. Não é rasgando cedo nem nada. Agora é sendo honesto. Depois uma outra influência muito grande era o Renan. Rapaz, eu esqueci o sobrenome dele. Eu não lembro se é Arcanjo José. É o que é eletricista. Que é da metodista. O senhor conhece. Sei quem é. O cara, assim, ele não tem noção da imensidão, quanto que ele impactava. Vale a pena falar isso pra ele, hein? Ele não tem noção. Vou fazer esses recortes aí. Ele não tem noção. Aí logo depois eu conheci o irmão, o evangelista, indo nos montes, entendeu? Ele sentava sempre, enjoelhava sempre mais retirado. Ia muito com ele o Leandro. Algumas vezes eu fui. O Leandro é um que ou cantou na igreja de vocês ou vai cantar. Sim, Leandro. Entendeu? Eu lembro dele indo. Então, assim, foram pessoas que ajudaram a formar esse caráter no mundo espiritual. Né? E de lá para cá, eu fui tentando buscar, mas as referências que inspiraram e que deram esse pontapé inicial foram. Então, assim, é uma junção de cada um, né? Tanto que eu não prego parecido com ninguém, né? Eu tenho o meu estilo estranho. Eu acho isso bacana. Entendeu? Isso é legal. Mas é por causa A gente dessa sempre junção. inicia imitando alguém, né? Não, acho que isso é bem comum na vida de todos eu nós. queria orar igual o Max Feliciano, num raio de 5 quilômetros. Gente, tá muito boa a live, tá muito boa. Eu vou lembrando aos irmãos, aqueles que não puderam estar assistindo ao vivo, eu vou estar depois compartilhando lá no YouTube com a fotinha daquele jeitinho. Tá, vai ficar muito legal, vai ficar sempre lá, tá? Sempre que der saudade, vai estar lá e a gente em breve vai fazer outras também, tá bom? E à medida também eu vou estar compartilhando alguns recortes, tá? Vai ficar muito bom em todos os aspectos. Quero finalizar minha pergunta para você, Rogério, perguntando o seguinte: você é um homem que eu posso dizer, como Deus me deu a graça de ter sua amizade, você é um homem que passou muitos momentos na sua vida, tanto bons quanto momentos difíceis, né? E isso deixa muitas marcas no homem, muita cicatriz, muita experiência. Sobre tudo que você viveu, tanto coisas boas e as coisas ruins também, nos fortalece, né? Sim. Se você fosse aconselhar hoje os jovens que estão iniciando, tanto os jovens no mundo secular quanto no mundo religioso, esses que estão iniciando, o que você diria? Quais os cuidados, as prevenções você daria para esses jovens? Eles não vão por esse caminho. O que você diria para essa galera aí? Pergunta importantíssima. Importantíssima. Eu acho que a primeira coisa que eu diria é: não tenham pressa. Não tenham pressa. Forte. Porque a pressa, muitas vezes, ela atrapalha o preparo. Ela atrapalha o preparo. Esperar o tempo de Deus, eu acho que é o razoável para ter sucesso no ministério. Nossa. E enquanto se espera o tempo de Deus... Ela sentiu lá, hein? Rapaz, essa veio do alto agora. Enquanto se espera o tempo de Deus, que a gente nunca sabe qual é, vai se preparando. Vai se preparando. Porque tem gente que aguarda o tempo de Deus com os braços cruzados. Aí quando chega o tempo de Deus, aí que a pessoa vai se preparar. Ai, Jesus. Mas aí Deus não vai dar o tempo de se preparar. A pessoa já vai entrar de mergulho, porque vai ter que fazer quando chegar a hora. Nossa. Aí por isso que muita gente faz e faz mal feito.
né? Porque não confiou no tempo. E a gente atropela muito as coisas. A gente atropela muito. O que mais atrapalha, eu vejo, é a pessoa ter aquela sede, aquela compulsão de assumir logo um ministério, de assumir logo um casamento. Pessoa que já escolhe logo um destino, já traça ele, sem querer saber o que Deus realmente quer. Então, o que eu diria é isso: não tenham pressa. Enquanto o tempo de Deus não chega, vai se preparando. Rapaz, escolher uma mulher é muito importante. Saber do que ela planeja para a vida dela, né? Como é a família dela é muito importante também, porque um homem tendo uma mulher que puxa exatamente o contrário da força que ele está fazendo, ela vai impedir, com todas as qualidades, o ministério do homem. Ele não vai conseguir sair para frente. meu Deus. Não vai conseguir. Agora, se ele consegue um bom casamento, se ele pensa, eu vou ter que, essa profissão que eu quero, para eu chegar nessa profissão, eu vou ter que me preparar dessa maneira. Que tipo de pessoa eu quero ser no ministério? Quero ser um pastor, evangelista, quero dirigir igreja, quero ser itinerante, o que eu quero ser da minha vida? A gente tem que ter essas considerações na vida. Tem que ter essa firmeza, né, do que eu quero, essa visão. E a partir do que eu quero é aí que eu vou me preparar. Então esse é o conselho que eu deixo aí para essa juventude aí, que não passe a carroça na frente dos burros. Porque senão o burro vai passar por cima. Olha, que resposta espiritual, cara. Acho que foi mesmo. Só não me deu vontade de pular aqui e rodar, mas eu não vou fazer bagunça na casa da minha irmã Jussara, não. É bravo. Cara, mas Liga não, que legal que eu perfeito. Olha, eu devia ter ouvido esse conselho aqui dos meus pais na fé quando eu iniciei, tá? Eu queria ter ouvido esse conselho lá atrás também. Aí, ó, tá vendo? Então, você que é Eu jovem, queria ter me aconselhado lá atrás. você também queria, André? Nossa, com certeza. Tá vendo? Gente, a gente tem que aconselhar a juventude, né? Mas eu não vou ficar agarrado aqui nisso, porque tem muita coisa ainda. Eu vou encerrar a minha participação com você, Aquila. Essa perguntinha também é muito importante saber do Aquila. O que você espera para o seu ministério? Como é que você se vê no futuro? Fazendo o quê? Quem vai ser o Aquila? Assim, quem é o Aquila no seu futuro? O que você imagina? Depois de um conselho desse, se eu não falar que é esperando o tempo de Deus, eu vou tomar pedrada. Esperando o tempo do Senhor. Amém. Mas só complementando o que o Rogério disse ali, e já respondendo a pergunta do pastor, tem um versículo na Bíblia que diz que nós não devemos que nós devemos andar nos passos do gado. Uhum. Né? Então, Os passos do gado. dos passos do gado. Interessante. E vão trazer para o brasileirês, nossa, é não passar carroça na frente dos bois, aquilo que o senhor falou. Eu citei o versículo sem conhecer ele. É andar nos passos dos gados, né? Um outro ponto, complementando o que o senhor falou, Sim. é que existe um tempo. E o tempo ele é determinado por Deus. Qual é a diferença das pessoas que chegam lá e para as que não chegam? Já mudando para a pergunta do pastor. É que alguns aceitam o tempo e vivendo debaixo do tempo de Deus com paciência. O salmista Davi diz que eu esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Não é verdade? Então quando Deus se inclina para nós é para quê? É para nos ouvir, porque ele não está com os ouvidos tampados, agravados para que não possa ser ouvido. Uhum. Tendo dito isto, o que eu espero é o quê? Que os propósitos de Deus, aquilo que ele prometeu, venham se cumprir de acordo com o tempo dele. A minha visão e a minha preocupação, e não é sendo nem um pouco prolixo ou artista querendo enfeitar nem nada, é o que de fato eu não tenho esse hábito de abrir isso para as pessoas, mas é respeitar o tempo de Deus e seguir as determinações dele. Se é para confiar, que eu confie 100% que ele tem o melhor para mim.
E o meu projeto é viver aquilo que de fato ele reservou para mim. E o que ele reservou para mim? A gente vai descobrindo de acordo com o que Deus vai agindo, que Deus vai moldando, que Deus vai falando. Porque se eu me antecipar e me desesperar, eu sou mais um no mal do século de hoje. É um cara ansioso, depressivo, desesperado, porque não aprendeu que para Deus não existe o amanhã e o ontem. Existe o hoje. E Deus ele vai fazendo as coisas conforme elas devem ser feitas. Nós devemos andar na dispensação de Deus e na direção de Deus. Sai da sua terra, do meio da sua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Para onde que Abraão foi? Ele saiu para falar assim, vamos embora então. E eu acho que a nossa vida com Deus ela tem que ser assim. É lógico que nós temos que ter projetos e estruturar eles, né, e botar na mão de Deus. Eu não estou falando que a gente não tem que ter ambição e não tem que projetar a vida. Muito pelo contrário. Mas as decisões ministeriais, elas vêm de Deus. Né? A unção ela vem de Deus e o tempo ela vem de Deus. Na vida terrena, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu tenho que arregaçar a manga e trabalhar e conquistar, entendeu? Sim. Então, profissionalmente, eu quero que a equipe que eu tenho hoje ela cresça, se estruture, seja uma equipe modelo na região. Ministerialmente, eu quero que Deus desenhe a história com o dedo dele. Como dizia o Thales Roberto, uma história escrita pelo dedo de Deus. Que seja feita a vontade dele. Eu já quis muito A ou B e entendi que não era de Deus, pelo menos para aquele momento. Deus, quase sempre é assim, né? Interessante, olha só, o que é viver na dispensação de Deus? Uma vez eu estava no monte e Deus falou assim, eu vou te levar embora, tá? Meu Deus. Mas um dia eu te trago de volta. E o tempo de eu ir embora aconteceu, eu fui embora. Só que pouco tempo depois eu voltei para trabalhar. Mas eu fui embora. Quanto tempo depois? Mais de 10 anos. Deus falou assim, ó, você vai ver, eu vou te levar pastor, mas primeiro você vai passar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E todas as fases que Deus falou que eu teria que passar, eu estou passando. A outra vez a pastor falou assim, ó, Deus vai te levar, mas vai demorar. Mas o negócio é, eu não estou preocupado com o tempo, eu estou preocupado com o propósito. Muito bem. E dia chega lá. Não importa o tempo, porque o tempo não é meu. O tempo é de Deus. Agora eu quero passar essa live para a direção do nosso amigo Áquila. Fique à vontade, querido. Eu cumprimento os irmãos com a paz. Tá bem? Então, irmãos, cara, tá muito fantástico isso aqui. Mas vamos lá, vamos fazer a primeira pergunta para o nosso irmão Pastor Luan. Eu não consegui decorar as perguntas igual o senhor fez. Então eu vou ter que ler a colinha aqui. Fica como professor, né? É diferente. Não, é diferenciado. Eu vou aprendendo. Eles abusam. Vou aprendendo. Mas vamos lá, uma pergunta que eu anotei aqui é se quando o Senhor, né, você sente que ensinar em sala de aula também é uma forma de exercer o seu ministério? E se sim, por quê? E se não, por quê? Quer falar, Rogério? Não é só sobre ela sentar. Pode sentar, Pode Andrés. sentar. Você quer sentar? Pode sentar. Deixa eu dar uma pausa aqui. Aquele tripé. É porque Aí ela pode senta. não tem problema não. Não tem problema não. Aí senta. Melhorou? Sentar a gente só paga na É saída. melhor até o braço dela, que ela não Você vai. quer o tripé? É melhor, porque ela tem muito tempo. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Pode continuar. Quando você quiser o tripé, você pode parar a live que eu providencio para você. Não se preocupe com a live, que os recortes hoje é o que manda na internet. Tá? Sim. Isso aí, qualquer interrupção aqui é louvável. Você pode repetir a pergunta? Posso? Se o senhor sente que dar aula na sua profissão hoje influencia e se é também uma forma do senhor exercer o seu ministério e por quê? Eu vejo sim uma grande conexão entre a escola e a igreja, o lado pastor e o lado professor. Achei muito boa essa conexão que você fez, até falei com o Rogério, tá?
até falei isso com ele. Olha, Acla, eu enxergava, vou ser bem objetivo nas minhas respostas, mas isso aqui é muito importante. Eu enxergava a vida só no lado religioso. Só no lado religioso. Eu só via as coisas de forma religiosa. Até que eu caí no mundo secular. E quando eu caí no mundo secular, eu entendi o quanto eu estava engessado dentro da minha religião. Então, o lado pastor me mostrou que aquelas pessoas que estão ali me ouvindo como professor, elas têm um espírito dentro delas que precisa de alimento, precisa de Deus. E o lado professor me fez entender que existe uma sociedade fora dos parâmetros da minha igreja. O mundo tem 8 bilhões de pessoas, irmão. 8 bilhões. Eu enxergava apenas as 4 paredes da minha igreja. Então, estudar o mundo secular me fez ver que não é só ali dentro. Tem muita gente fantástica lá fora. Entendeu? Então, assim, essa conexão me fez muito bem. E eu uso sim, respondendo a sua pergunta, eu uso sim muita coisa boa que eu aprendi dentro da minha igreja, que serve de bênção para os alunos na escola, e muita coisa secular, legal também, que eu aprendi dentro de uma faculdade, que eu posso ajudar muitas pessoas que estão dentro da minha igreja. Bacana. É isso aí. Rogério, vamos lá então. Evangelista Rogério. Que aprendizados do dia a dia na polícia você leva para o púlpito? E como isso tem impactado a sua maneira de fé, de pregar e aconselhar? Pois é, essa pergunta é muito pertinente, até porque quando a gente não tem esse conhecimento da rua, do lado de fora, e a gente fica, como disse o pastor Luan, engessado do lado de dentro na igreja, a gente apenas extrai o que está na Bíblia e joga para o povo. Né? A gente tira do melhor que tem, mas não prepara a terra como deveria. Quando a gente tem o conhecimento de causa e a gente vê que do lado de fora, daí quando eu falo do lado de fora, na rua, a gente vai ver que tem muitas pessoas sofrendo, e sofrendo muito, e você olha para elas que não aceitaram Jesus. Você olha para elas, elas têm um sorriso. Elas têm um sorriso. Então a realidade de muita gente que não chega ao nosso conhecimento, isso nos faz refletir, nos faz pensar. São pessoas que estão em situações difíceis realmente. E você vê que ela, sem o conhecimento bíblico, muitas vezes não murmura. É a luta de vencer um leão por dia. Então, isso muitas vezes leva a gente a refletir. Eu tenho uma Bíblia que me dá uma base, eu tenho um Deus que me dá uma direção. E muitas vezes eu vivo uma penúria de fé menor do que de uma pessoa que não apresenta a dele. Então, eu trago como base para a minha vida de fé hoje, que, como disse Salomão tinha esse conhecimento. Ele disse que o homem que tem Deus e o que não tem Deus, a chuva cai para ele do mesmo jeito. Então, o que a gente deve entender é que a salvação, ela deve ser priorizada. E o modelo de vida nem sempre a gente deve buscar de pessoas que trajam como pessoas de Deus. Né? Existem outros meios em que as pessoas fazem boas apresentações na vida. E muitas vezes deixamos também a desejar quando a gente olha o modo fraterno com que essas pessoas lidam umas com as outras, como elas se ajudam. Eu digo isso porque já fui um frequentante de bar, né? No tempo em que eu fiquei afastado, já fui um frequentante de bar, e é incrível a maneira com que, claro que não estou generalizando, né? Bar tem muita briga, muita confusão, mas existe também o outro lado, em que as pessoas se respeitam muito. As pessoas têm uma certa empatia da dor do outro, né? Tem uma certa empatia.
E nós, muitas vezes, nós deveríamos ser um modelo lá para fora. Um modelo. Então, trazendo essa visão para dentro, eu acho que ela nos ajuda a compreender o outro. Então, a nossa mensagem ela vai ter mais direção quando a gente entende que muitas vezes a pessoa está chorando, não é pela qualidade da sua mensagem, é pela dor que fez ela estar sentada ali. E isso, às vezes, não pode ser ignorado. É profundo. Profundo mesmo. Meu pastor, como educador e pastor, qual é a sua maior experiência e esperança para as próximas gerações? Experiência ou esperança? Pergunta. Pode ser as duas. Então, a minha boa experiência é algo que foi... Eu pergunto porque é um outro ambiente que eu não conheço, né? Experiência e esperança. Experiência eu vou usar como que algo do meu presente ou do meu passado recente, né? Você está falando como pastor e educador. Então são 4 perguntas, né? Pastor, minha experiência, uma conexão. Sim. Professor, minha experiência. Pastor, minha esperança. Professor, minha esperança. São 4 diferentes. Então, responde só a sua esperança, então. Eu vou te ajudar. Entendeu? Vou te ajudar. Esse pragmatismo não me solta. Eu vou precisar que você envie para mim as perguntas. Você perdeu? Eu perdi. Eu até te pedi, mas eu acho que você não conseguiu ver. Te mandei. É só o Aquila me mandou. Que live boa. Então, para te ajudar, esperança. Esperança. Que eu acho que era Eu vou responder de forma geral. Rogério, eu não tenho como te enviar agora, porque o celular que tem tudo tá lá, ó. Sentou na prova aí, Vasco. Mas você vai saber, você vai tirar de letra. Você vai tirar de letra, não se preocupe. Olha só, a minha esperança pro futuro da minha geração. Minha esperança pro futuro da minha geração é o seguinte. Eu tenho sim uma preocupação muito grande com o mundo. Nós temos um país socialista aí que está despontando muito no mundo. Temos muitos políticos com ideias socialistas, comunistas, e isso pode não ser legal para as próximas gerações. Tem um rei na Bíblia que falaram com ele assim, olha, para o seu tempo vai ter paz, mas para os seus filhos vai ter guerra. Aí ele falou, graças a Deus, no meu tempo... Não, está errado. Tem que preocupar com as gerações futuras. Eu tenho que preocupar com quem vai ensinar a minha filha nas escolas. Eu tenho que me preocupar quem serão os políticos do futuro. Então eu tenho sim preocupação com uma possível aliança muito forte que o Brasil pode ter com países comunistas, socialistas. A China, na minha opinião, nos próximos 10 anos ela pode superar os Estados Unidos. Isso pode não ser bom. Entendeu? A China não é toda socialista. Eu sei, eu entendo isso. Tem partes capitalistas, mas tem muita parte. E se surgir aí uma nova União Soviética, né? Como na década de 80, 90? Eu não sei. Até onde pesa tudo isso, eu realmente não sei. Mas eu oro a Deus para que dê sabedoria para todos nós, políticos, para os políticos, para aqueles que votam, para que exerçam o seu papel de cidadão e que a gente tenha bons educadores nas escolas, pastores preparados nas igrejas, tá? Sim. E vou só falar da experiência, é simples. Um aluno virou para mim um dia e falou, professor, eu gosto muito do senhor por uma coisa. Eu falei, por quê? Ele falou assim, o senhor não é o professor que sabe mais aqui. Eu falei, é verdade. Tem cada professor fantástico lá. Ele falou assim, mas o senhor tem uma coisa que eu gosto. Eu falei, o quê? Ele falou, o senhor não fica tentando mudar a gente. Só aceita a gente do jeito que a gente é. Eu só trato cada um aqui de um jeito, do jeito da pessoa. É aquela coisa leve. E é assim que eu quero ser. Eu acho isso bacana. É assim que tem que ser. Tem que ser leve. Muito bacana. Eu acho isso bacana. Meu evangelista, já viveu alguma situação em que sentiu claramente a mão de Deus agindo em meio a uma operação ou uma ocorrência policial? Aquele negócio foi assim, olha, passou o anjo. Boa. Algumas vezes sim, mas eu vou
eu vou frisar uma aqui, que foi a que mais mexeu comigo. Impactou, é. Essa eu ainda não tinha retornado, e o inimigo, eu acho que uma das maneiras que ele tenta aprisionar a pessoa no mundo é fazendo a pessoa incrédula. Aí não importa o tanto que você leu a Bíblia, ele sabe aonde mexer, o dispositivo do cérebro ali que ele mexe, que consegue inverter as coisas. Então eu já não estava crendo muito nessa coisa do espiritual. E surgiu uma ocorrência para a gente num centro espírita. No centro espírita. E eu não sei como que funciona, como que é a liturgia, mas a gente foi tranquilamente. E o problema lá era o seguinte: o pai de santo, que era o responsável por toda a condução do culto, do trabalho. Toda a condução do trabalho, e acionou a polícia porque um rapaz que queria participar do trabalho teria sido, não sei se excluído ou disciplinado, alguma coisa do tipo, porque ele havia transgredido uma das normas lá. Eu não fiquei muito por dentro disso. A gente foi, é uma situação difícil para a gente, porque é de cunho religioso, então seria confeccionar uma ocorrência simples. A gente pelo menos imaginou isso. Quando chegamos ao local... Até porque o cara não pode ser privado, ou pode? Não pode, mas existem as normas internas, né? Existem as normas internas, um regimento que a gente não sabe como que funciona. Mas a questão de culto é livre, isso é constitucional. Então a gente foi para conhecer a situação, e na entrada do centro estava o rapaz com o mesmo estereótipo que foi passado para a central. Estava com camisa, blusa de frio vermelha e tal, dava para ver que era ele, pelas características. Na abordagem, ele se submeteu sem problema nenhum na hora da abordagem. E quando foi solicitada a identificação dele, ele ainda estava em posição de abordagem, ele demorou um pouco para pegar a identificação e a energia caiu drasticamente. Eu já estava num estágio que eu não estava crendo muito, mas a energia caiu de uma forma. Quando eu olhei, um dos companheiros que estava comigo, ele se afastou, ficou lá na porta, que ele fez, na verdade, uma cobertura, uma proteção, que é legal isso, e eu senti muito mal. Mas nada de diferente estava acontecendo naquela hora, visivelmente. E os outros dois policiais que estavam com a gente, chegou perto dele, você conseguiu ouvir? A gente pediu sua identificação. Aí a voz que saiu, primeiro a energia caiu, depois a voz que saiu, ele disse assim, pode pegar no bolso dele o documento. A voz falou desse jeito, pode pegar no bolso dele o documento, porque eu sou o cabeça, o chefe dele, alguma coisa do tipo. Aí o policial disse, não, ele tem que pegar, eu não vou pegar por ordem sua, né? Então, aquele espírito se afastou, eu não sei o que aconteceu, que ele se afastou e o homem voltou em si, pegou o documento, entregou, e depois aquele espírito disse assim, a gente respeita as autoridades constituídas, porque vocês são autoridades dele, mas ele morre, eu não morro, eu vago por aí. E foi quase que um bate-papo, ele explicando situações, e antes disso eu percebi que se tratava realmente de uma entidade, porque o ambiente ficou absolutamente diferente. Absolutamente. E depois que a gente resolveu aquela situação, que a gente saiu dali, eu ouvi então o outro policial que não conhecia nada disso me perguntando o que era, se aquele rapaz era um paciente psiquiátrico, porque a voz dele mudava repentinamente. Às vezes era o cara que falava, às vezes era
a entidade que falava, e a energia foi notória, foi perceptível de como ela mudou o ambiente. E ali foi um momento em que a gente pensa que se a gente não tiver, de fato, a proteção de Deus, você é submetido ao controle da entidade sem poder de reação. Você é submetido. Porque nós somos seres constituídos ao mundo físico. A gente controla o que é físico. Mas o que foge do que é físico, a gente não tem controle. Né? E ali, aquela descrença que estava na minha mente, ela voltou na mesma hora. Tremendo, né, cara? E isso só mostra, pastor Luan, evangelista Rogério, que o mundo espiritual é real. A gente vê algumas pessoas brincando de ser crente, brincando com o diabo, como se o diabo não fosse de verdade. Que eu vou te pegar o teu chifre, vou te esfregar lá e cá. Uma outra situação, você falando isso, a fé, quando Deus tem plano na vida do homem, a fé ela aparece na hora que precisa, né? Na hora que precisa. Isso aqui foi uma situação que eu contei, mas a gente vivenciou várias situações dessas. Não, essa é extremamente impactante. Foi quando a pessoa está sob efeito de droga e bebida, que a lucidez dele cai, o inimigo opera com mais facilidade. Sim. Vou contar uma rapidinho para não exceder. A mente está vaga, né? A mente está completamente suscetível. Teve um que a gente conduziu ele. Estou falando desse aqui porque eu também achei isso muito forte. A gente conduzindo ele para a Venda Nova, ele estava no cofre, e ele tinha reações assim, muito bipolar, sabe? Ao mesmo tempo que estava muito calmo, estava muito agitado. E o tempo inteiro ele me fazendo ameaças. O tempo inteiro me fazendo ameaças. Mas eu sabia do que se tratava. E o tempo todo me fazendo ameaças. E me recordo que quando a gente passou aquela curva da ferradura, ele lá no cofre, no compartimento de segurança, ele disse assim: policial, você sabe que eu estou falando com você? E o que você está fazendo com o meu cavalo vai ter cobrança, tá? Aí eu falei assim: qual vai ser a cobrança? Ele falou assim: a cobrança é que nenhum de vocês chegam vivos em Venda Nova. Meu Deus. Eu já estou esperando vocês numa curvinha que tem pela frente. Irmão, eu estava naquele processo ali, eu não tinha conhecido essa benção ainda não. Me veio aquele pensamento misturado assim na mente, entre fé e medo, e de repente a fé prevaleceu. Eu falei com ele assim: mas por que você só pensou em me matar agora? Ele falou: não, já tem um tempo. Eu falei: não, se tem um tempo, então quer dizer que seu poder não é suficiente para isso. Existe alguém que está controlando então esse seu poder, que é Deus. Se você não teve autoridade para fazer até agora, então não é agora que você vai ter. Eu falei: que curva que você planejou? Ele falou: uma curva para frente. Eu falei: pois nós vamos passar todas as curvas e chegar em Venda Nova, e eu vou mostrar para você que as suas ameaças não valem nada para mim. E fomos em paz. Quando chegamos na delegacia, eu gritei. Eu falei: quem estiver me ouvindo, chegamos vivos. E como é que ficou suas ameaças? Ele falou assim: você chegou, mas você não volta. Ele falou assim: ele vai ficar preso, mas eu estou solto. Eu falei: então nós vamos ver. Aí o motorista com sono, o motorista cansado. E o seu companheiro trancou, né? Eu não sei, na hora eu estava tão... Porque eu numa dessa, você... Não, encosta o carro... E daqui pra trás eu volto a pé. O ambiente estava para isso. Eu acho que ele até esqueceu. Voltamos, e quando chegamos dentro de Ibatiba, eu olhei para Deus e falei assim: de fato, o Senhor controla tudo. Glória a Deus. Tudo. Porque se ele tivesse autoridade, ele tinha me matado. Você meio que já respondeu ela. Mas na sua visão, o que falta à educação brasileira que poderia ser suprido
pelos valores espirituais? Os valores espirituais, eles são necessidade não só na educação brasileira, em qualquer âmbito. A igreja já provou que ela é muito importante para a sociedade. Isso já está comprovado. Por causa da igreja, pessoas deixam os vícios. Por causa da igreja, famílias são restauradas. Por causa da igreja, vidas são libertas. Pais vê os filhos restaurados de drogas. Enfim, por causa da igreja, muitos benefícios são dados à sociedade. Eu falei da importância da sociedade para a igreja, mas existe também uma importância da igreja para a sociedade. Em questão de recuperação, a igreja é a instituição que mais recupera pessoas. Com certeza. E já teve caso, Rogério, Áquila, de bandido que ia matar a pessoa e quando viu uma Bíblia na mão dela, desistiu. Entendeu? Só te cortando, eu tive uma experiência assim. Quando eu era mais novo, descendo para a igreja, estava descendo, não vou falar o nome deles, mas 2 usuários de droga lá das casinhas do Pito. Na época eles eram badaladozinhos ali. E eles estavam zoadão, né? E o cara partiu para cima de mim para mexer comigo. Quando ele aproximou de mim, o outro falou assim: não mexe com esse não. Mas por quê? Porque esse é da igreja. Ele não. Então, o ser humano tem um espírito dentro dele. Esse espírito precisa de conexão com Deus. Independente se o cara é espírita, se ele é católico, se ele é testemunho de Jeová, se ele é evangélico, se ele é ateu, todo mundo tem um espírito. Então, essa espiritualidade, ela é necessária na vida de todo ser humano. Então, a resposta não cabe só ao âmbito escolar. Ela cabe a qualquer âmbito da história da sociedade. Até? Quer dispensar aqui? Eu vou dar uma pausa aqui, peraí. Vambora! Vamos usar? Ai, meu Deus. Como é que eu enxergo? Aí do Baiano. Eu dei do lado. Ela chegou no café dele. Eu sei. Aqui, pronto. Acabou o problema. Ele silenciou. Ela pegou o café dele. Exatamente. Eu coloquei o dela, pode deixar rodando. Não parou não? Para não, pode deixar rodando. Eu pus o dela, mas não pus o meu. Glória a Deus. Entendeu? Entendi. Essa é a minha resposta. Essa é só a última, né? Agora, né? Agora é a última. Só eu não posso deixar de comentar. O Clarindo Júnior, Que acabou de comentar aqui. Luizão cantou bonito. Varão, você chegou. Eu vou pegar o microfone para te responder. Tinha que ser você, né, cara? Luizão cantou. A galera tá lá. Misericórdia. Ô, Andrés, não se preocupa com som, ruído, com nada. Aqui só pega o que sai aqui, tá? Você abaixou o som aqui. Ah, não tá sem volume. Tá sem volume. Nada? Olha aí no seu. Deixa eu conferir aqui. Eles falaram aí? Não, Ah, não tá com volume. Não, tá com volume. Arthur Freza, Luiz Gonzaga de sempre, né, professor? Olha só, ouviram uma live de 1 hora e vai me falar do Luiz Gonzaga? Vai. Muito bom, kkk. Ai, meu pai. Mas essa ficou pra história. Que luxo. Essa é boa. Agora pro Rogério, pra gente finalizar aqui a minha parte, o que o púlpito pode aprender com a rua e o que a rua precisa ouvir do púlpito? Eu creio que ela não foge muito daquela primeira resposta. Eu vejo até a questão da hierarquia, que eu deixei de comentar na primeira pergunta, a questão da hierarquia que a gente vive dentro da PM. Essa hierarquia que a gente vive na PM, ela faz o serviço ser executado da melhor maneira possível. A hierarquia, ela determina quem é o responsável por emanar a ordem
e quem é o responsável para fazê-la cumprir. Sim. E isso a gente precisa levar Perdão, no Rogério. dia a dia da gente. Perdão, Depois continua. Não, tá de boa. Vou mandar o Luiz Gonzaga. Já vou voltar minha atenção para você. Tá bom? Pode continuar. Então, essa base, que para mim é uma base fundamental na polícia, que é a hierarquia e a disciplina, que para mim são dois princípios fundamentais, que não só dentro dessa instituição deveria ser observado, mas na vida do homem de maneira geral, né? Então eu comecei a ter uma visão diferente, até mesmo dentro da igreja, buscando a partir desse princípio, e ver que o homem não consegue sobressair em nada na vida se ele não tiver um bom relacionamento. E o bom relacionamento é quase impossível se não houver hierarquia e disciplina. Sim. Hierarquia e disciplina, que a gente não aprende isso muito dentro da igreja, né? Se estiverem dois caminhando, seja lá qual forem esses dois, sempre vai haver um que tem uma mente que pensa sobre o outro e o outro que tem uma mentalidade que pensa sob o outro. Então vai ser sempre assim. Vai ter sempre aquela pessoa diretora que vai dar o norte. E se o outro que não tem esse mesmo propósito na vida não entender isso, ele vai bagunçar a coisa. Porque você é mais novo que eu, de idade, eu sou mais velho. Mas se você tiver esse dom da direção e eu entender isso, nós dois vamos poder compartilhar muito bem aquilo que está em nossa responsabilidade para ser executado com perfeição. Não vai haver um atropelo sobre o outro. Então, dentro da igreja, muitas vezes, eu acho que falta isso. Falta a pessoa entender o propósito de determinadas pessoas e as ferramentas que essas pessoas têm em mãos. E se eu entendo a ferramenta, o propósito, e o pouco serviço que uma pessoa presta dentro da igreja com grandes resultados, eu ajudar de alguma forma essa pessoa, então não vai ter como haver uma discórdia, um problema dentro da igreja. Então eu vejo o seguinte, que as coisas fora da igreja funcionam. Funciona sem Deus estar ali presente, coordenando. Claro que Deus é presente, mas sem Ele estar coordenando, sem uso de profecias e revelações, vamos dizer assim. E as coisas dão certo, porque eles se respeitam e se conhecem. Então, para mim, o que a igreja deveria copiar de algumas instituições seria esse modelo de respeito, de companheirismo e de relacionamento que existe do lado de fora. E do lado de fora, que eu acho que deveria copiar o que tem na igreja, que para mim é uma coisa essencial, é uma maneira, eu vou usar esse termo aqui que vocês vão me entender, é uma maneira hermenêutica de ver a vida. É você enxergar coisas com um olhar mais clínico. Sim. Você enxergar além do que o objeto e a coisa está te mostrando. E quando a gente consegue enxergar além, a gente consegue ter mais compreensão do ser humano, consegue ser mais empático. Agora você volta para ele e a gente finaliza, né? A direção é sua, meu amigo. A direção é minha, então vamos lá. Eu fiquei meio na onça com as perguntas aqui, mas Você eu já perdeu elas? quero... Não, eu me recordo. Eu só não vou entrar na maneira que eu formulei elas aqui, mas eu consegui recordar. Vamos começar então primeiro com o nosso irmão presbítero Áquila. Essas perguntas foram baseadas na inteligência de vocês, tá? Então Porque aquilo isso que você acha que eu tenho de inteligência descontou muito. Porque isso Eu aqui li 4 vezes fervilha. a pergunta, ele entendeu o que ele estava perguntando. Porque isso aqui Eu tive que fervilha na minha mente. anotar o que a resposta que eu precisava dar, entendeu? Então vamos começar aí. Eu vou pontuar aqui. É um assunto
que para mim é importante, embora foi muito falado e ficou um pouco para trás, é sobre a Covid-19. A Covid-19, ela nos trouxe algumas coisas, né? Tristeza pela morte de várias pessoas, mas uma mudança drástica no cenário social, né? Da Covid para cá. Eu gostaria de saber, Áquila, o que você pontuaria, pode ser negativo ou pode ser positivo, em relação à maneira com que as pessoas estão lidando com o evangelho da Covid para cá. Olha, na minha visão, nós teríamos um ponto tanto positivo quanto negativo. E o ponto positivo é as igrejas se reinventaram após a pandemia. Na verdade, o mundo todo teve que se reinventar, né? As igrejas adotaram outros métodos. Hoje em dia, por exemplo, a Santa Ceia na minha igreja, ela vem lá do sul do país, já vem no cálicezinho, o pão já vem ali dentro lacrado, né? Aquele pão asmo, já vem tudo arrumadinho. Então, assim, foram coisas que agregaram e lançou muita gente nas redes sociais. E essas pessoas, muitas delas influenciaram e impactaram de forma positiva, outras não, né? A gente tem que ver de tudo e reter o que é bom. E muita coisa boa foi lançada, né? Os podcasts estouraram, principalmente no meio gospel. Não se via isso com tanta facilidade. O fato de nós estarmos aqui hoje é fruto de um pós-pandemia. Porque até então isso aqui não existia, talvez não em grande escala. Poderia existir, mas de forma minoritária. Podcast, não parece que Sim, era bem de forma reduzida, né? E negativamente é o quê? Que do mesmo jeito que isso abrangiu e te aproximou, te facilitou de se aproximar das escrituras, isso também acomodou a boa parte dos crentes. Né? O apóstolo Paulo deixa bem claro para nós que nós não devemos congregar como é costume de muitos, e parece que ele está vivendo após a pandemia, né? Que agora o cara acha que não precisa de ir na igreja, porque na internet ele consegue ver. Antigamente era na televisão, né? Agora é na internet. Então o conhecimento do pessoal está ficando muito superficial daquilo que é vomitado, às vezes de qualquer forma, pelos meios da tecnologia, das redes sociais. Mas eu acredito sim, se você sabe filtrar aquilo que está sendo passado, te abrange e te abraça de forma positiva, porque te impulsiona, são materiais e materiais sendo postados todos os dias, materiais bons, mas também se você não sabe ter esse filtro, você pega muita coisa que ao invés de te construir, ele te destrói espiritualmente. Muito bom. Viu que eu estava olhando aqui? Bisbilhotou. Pastor Luan, a Igreja Católica é uma igreja que diverge e muito da Igreja Protestante, né? Da Igreja Protestante. Diverge muito, sem entrar no mérito de quem está certo ou errado, mas ela traz algo que parece ser bíblico, que é a unidade. A unidade. Em qualquer parte, pelo menos do Brasil que a gente viaja, a gente vê que eles professam fé de maneira muito parecidas, né? E as missas ou as liturgias que acontecem lá também são coisas muito parecidas, e isso vem atravessando séculos dessa maneira, né? Já a igreja protestante, ela cresceu muito de 1517, com Martinho Lutero para cá, cresceu demais. No entanto, ela não conseguiu se manter com esse mesmo espírito, com esse mesmo propósito de união. Você acha que isso se dá ao mérito de uma multiplicação com ideias diferentes ou padrões diferentes? Ou se trata de divisão mesmo? Essa foi a pergunta que mais me encabulou, né? Na verdade. A Igreja Católica, ela, concordo plenamente, ela tem um padrão. Todo lugar é a mesma coisa. Raríssimas exceções e pouquíssimas diferenças.
Já a igreja evangélica, meu Deus, a igreja protestante, né? Vamos falar assim, igreja reformada. Eu vou citar 3 linhas, né? Os reformados, os pentecostais e os neopentecostais. Vamos ficar só nesses 3. Até porque nem todo mundo se considera evangélico, né? Sim. É por isso que eu usei o termo. Sim. Você abrangeu, né? O que acontece? Mas ela é tão diversificada que isso acontece até dentro das igrejas que tem o mesmo nome. Você vai numa Assembleia de Deus, uma pode cortar o cabelo, a outra não pode. A outra, os pastores no púlpito, outros, o pastor lá embaixo. A outra, a irmã pode se maquiar, a outra não pode. Então, até as Assembleias de Deus que eu faço parte, é diferente. É incrível. É a mesma igreja, às vezes é da mesma convenção, mas você vai num lugar, ela é de um jeito, você vai no outro lugar. E o que é curioso, que às vezes passa até da paz do Senhor, porque é de determinada igreja e o outro não. Exatamente. Então, assim, eu vejo o lado bom e o lado ruim das coisas, né? O lado bom dessa diversidade no nosso contexto evangélico é que eu poderia pegar isso como base para dizer que Deus não segue um padrão. Interessante. Deus não, você não coloca Deus dentro de uma caixa de sapato e fala assim, é assim. Não. Ele age do jeito que ele quer. Às vezes o que funciona num lugar não funciona no outro. O que é realidade num lugar não vai ser no outro. Até porque o templo que unificava os rudimentos caiu. Exatamente. Então eu acho isso, eu particularmente vejo isso mais pro lado positivo. Vou citar o lado negativo para encerrar minha resposta. Mas veja bem, o próprio Deus muda, cara. Primeiro ele dá fruta para Adão comer. Depois ele deixa o povo comer carne. Depois ele proíbe certos tipos de comida. Depois ele fala, não, pode comer que eu já purifiquei. Depois ele mesmo vem como carne e se dá pelo povo. Depois ele fala, agora come pão que vai representar a minha carne. Olha como é que Deus aí... Deus ele não muda, mas ele se move. Deus ele se move, cara. O tempo inteiro se movendo. Aquilo que era realidade há 10 anos atrás na igreja, pode ser que não vá funcionar hoje. Né? Sim. Eu admiro a Igreja Católica por manter a tradição. Que não é uma coisa fácil. Não é fácil. Manter aquela liturgia é muito difícil. Agora, eu também gosto dessa flexibilidade que temos. Eu acho interessante você falando que o mundo muda. O mundo muda. E as pessoas também mudam, né? O mundo muda. Tem a Igreja Deus e Amor, por exemplo, que demorou a aceitar a televisão. Eu não sei se Deus e Amor não é exemplo disso, de mudança, cara. O mundo muda tanto que... Hoje eu passei lá para os meninos lá sobre a União Soviética. Até falei aqui nas suas respostas. Cara, o mundo da década de 80, com a União Soviética no poder até 91, que foi quando ela caiu, o mundo era totalmente bipolar. O mundo hoje é multipolar, cara. Mas mudou. A gente não está mais naquele tempo. Coisas que se pregavam há anos atrás, não se prega mais hoje. Não porque eles estavam errados, era o conhecimento que eles tinham para aquele momento. Acho que vai ter uma resposta que vai cair em cima disso. Mas eu, particularmente, eu gosto dessa flexibilidade da igreja aí. Bacana a sua resposta. Presbítero Áquila. Vamos lá. O grande fluxo de informações no que se refere à Bíblia e às coisas espirituais que aparece frequentemente nas redes sociais, você já deu até uma pincelada aí, tem contribuído para a pregação do Evangelho ou tem sido apenas uma manobra do inimigo para cegar as pessoas à verdadeira mensagem do Evangelho? Então, na minha opinião, as redes sociais é um canal poderosíssimo de influência, né? E eu acredito que quem não é contra nós, ele é por nós. Eu separei um versículo aqui. Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Não, então eu vou cair. Ó, Filipenses 1:18. Filipenses 1:18. É isso aí mesmo, 1:18. Deixa eu ver, isso aí. Importa que Cristo seja anunciado
a toda maneira. E Filipenses 2:21, pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. São dois paralelos diferentes, né, para a mesma coisa. O que importa é que Cristo seja anunciado. O problema é que as pessoas hoje não buscam aquilo que é de Deus, aquilo que é do alto. Elas buscam aquilo que é do próprio interesse. E buscando aquilo que é do próprio interesse, elas tendem a se conectar com aquilo que faz mais sentido para ela naquele momento. Ou seja, para aquilo que vai massagear o ego naquela hora. E esse é o grande problema hoje. O grande problema é que eu não sou pastoreado e não aceito, não permito ser pastoreado da forma que a gente aprendeu que deveria ser. Aí o que a gente quer fazer? A gente quer buscar na internet aprovação para aquilo que a gente aprendeu e que o Espírito Santo é incomodado a gente a não fazer, a gente busca aprovação nessas coisas. É quando a internet aparece aquele cara abençoado, aquele outro abençoado, que te induz a fazer o que vai de contra a Bíblia. E a Bíblia diz que ainda que desça um anjo do céu e pregue outra coisa que não seja o que está aqui, que seja anátema, que seja condenado ao inferno, que seja amaldiçoado. Porque o grande problema hoje das redes sociais, e a gente for falar desse assunto, a gente vai ficar girando em volta do mesmo cerne, do centro, que é o quê? Uns usam para o bem, outros usam para o mal. O que cabe a nós é ter maturidade espiritual e, principalmente, antigamente se buscava muito dons de línguas. Na minha época eu comecei meu ministério, era o que mais se buscava no monte. Nas igrejas, mas quem quer ser batizado com o Espírito Santo vem aqui para frente. Hoje, se nós fôssemos voltar a esse tempo de chamar para... né? Não tem. Se fosse voltar para esse tempo, chamar as pessoas para orar para elas receberem um dom, eu gostaria que os pastores orassem para que elas recebessem o dom de discernimento, para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu não vejo que o diabo use a internet nesse sentido, porque eu não acredito que o diabo tenha intenção de propagar o evangelho. Não acredito nisso. Sim. Mas eu acredito que pessoas más intencionadas, más influenciadas, podem sim querer instruir de forma errônea, ou às vezes por maldade, ou às vezes por falta de conhecimento. Mas se eu não tiver conhecimento, como que eu vou saber se a pessoa está certa ou está errada? Vai ser levado, né, pelo vento das doutrinas. Vento de doutrina. O rapaz falou que, por falta de conhecimento, muitos padecem. Exatamente. Quem é que falou assim, certo? Dá pra ver? Não consigo. Dá pra ver aí, Rogério? Quem? Não estou conseguindo identificar o nome. Tá. Mas o meu também não vai te cortar. Mas fato é que muitos erram por falta de conhecimento. Nós erramos porque não conhecemos as Parece que é o Escrituras. Oséias 6,4, né? Ou 4,6. Oséias 6,3. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, assim, Forte, isso que a gente falou aqui, que a gente rodou aqui, é muito sério. Sim. Porque hoje, quem estiver nos assistindo pode pegar um conteúdo descontraído, saudável, mas com seriedade. Mas muitos acabam recebendo um conteúdo que talvez não edifiquem tanto. E vamos ser honestos, né? A própria Bíblia nos diz, se for para você falar alguma coisa que não é edificar o seu irmão, não é você ficar quieto. Fala, né? Fala. É Juninho aqui. Juninho. Tá Luana. Luan, eu vi numa das suas pregações que você citou que há mais de 20 anos você exerce o ministério, mas eu não precisava ver lá, que eu já sabia disso, né? Há mais de 20 anos. Então você vai falar com bastante precisão de como era servir a Deus lá naquele tempo e como é servir a Deus hoje. Como as pessoas assimilavam
e como assimilam hoje o servir a Deus? Eu lembro que eu estava dentro de um seminário uma vez, aí um professor lançou uma tese e falou que aquela tese estava certa. Aí eu falei, e as outras linhas? Que os outros falam? Aí eu lembro que ele me chamou de burro, porque eu discordei daquela tese dele. Então eu aprendi que na vida tem vários pontos de vista. Eu vou trazer o negativo e o positivo para a sua resposta. Olhando para o lado negativo, em relação ao passado cristão e hoje, trazendo para o lado positivo, vamos pensar no positivo, eu acho que melhorou muito em termos de conhecimento. Nossa, a gente tem acesso a informações, cara. O rei de Roma, nos tempos de Jesus, não tinha as informações que uma criança de 10 anos tem hoje com a internet, né? Então, assim, hoje a galera conhece muito de hebraico, de grego, ainda que seja de informações, nem seja de conhecimento. Inglês, né? Of the King, the Power, né? A galera conhece muito de inglês. Deixa eu faltar essa. Então, assim, eu acho que em termos de conhecimento, de informação, melhorou muito. O nível das mensagens hoje melhorou muito. Nossa, pega lá as mensagens da década de 80, 90, compare com o conhecimento bíblico, teológico, expositivo de hoje. Você vai ver uma diferença radical. Tem pregador, Aquila, que pregou na década de 90, que prega hoje. Compare as mensagens. Compare Hidekazu Takayama, Napoleão, na década de 90, com as mensagens dele hoje. Você citou Napoleão. Sim, sim. Compare, você que citou Marcos Feliciano, compare Marcos Feliciano da década de 2000 para o Feliciano de 2024. O conhecimento aumentou, certo? Agora, o lado negativo é que as pessoas parecem que eram mais espirituais. O povo era mais crente, cara. A gente tinha medo de escovar dente. Quando fazia jejum. Para não engolir. A gente tinha medo. Mas não, ué. Você tá entendendo? As irmãs tinham medo de rapar as axilas, com medo de estar em pecado, em desobediência com Deus, de rapar as pernas. Tá entendendo? Tudo bem que havia algumas exceções, mas havia um temor. Andavam a pé, né? Pra chegar na igreja. A pé, cara. A pé. Eu lembro de eu andando 40 minutos. 40 minutos para ir num culto, eu lembro de eu andando. 40 minutos para ir num culto. No barro. Aí eu amarrava a sacola para não sujar o... Hoje, às vezes, a igreja é do lado da casa, a gente com carro. A gente tem carro, a gente fica em casa. Se chover não O que vai. está acontecendo? Se chover, não vai. E antes ia com guarda-chuva. Ia. Você já fez muitos sacrifícios para pregar? Sim. Quantas vezes eu já fiz sacrifício para pregar? Eu chegava 3 da manhã, eu falei com o Andrés, 3 da manhã em casa, para 5 horas estar de pé para ir trabalhar. E alegre. Hoje, o cara fala para mim chegar 3 horas da manhã porque eu preguei, arrumou um problema comigo. Você tá maluco, irmão? Você entende? Então, talvez esse monte de excesso que eu falei, internet, rede social, essa tanta informação talvez esfriou a gente. Porque de primeiro crente não tinha muita coisa para fazer, era só casa, trabalho e igreja. Então não tinha. Isso aqui do mesmo jeito que te aproxima e te afasta Exatamente. das pessoas, ele pode te aproximar e te afastar. Então essa informação toda, ela te trouxe muito conhecimento. Aí você citou bem. Olha, eu vou finalizar a resposta, mas veja bem, isso aqui é importante. A gente tem acesso a muita coisa que eles não tinham. O conhecimento que a gente tem hoje, eles não tinham. Inclusive venenos, né? Porém, a gente tem acesso a muito veneno que eles também não tinham. Irmão, um dia eu fui olhar um noticiário apareceu uma mulher pelada. Uma notícia? Eu fui olhar um noticiário e apareceu do lado. Um clique aqui, aí tinha uma mulher pelada. Os nossos olhos não viam coisas que vemos hoje. Tudo era mais difícil, né? Tudo era mais difícil. Talvez por isso as pessoas eram mais santas. Quando chegava um pastor na casa de um crente, eu lembro que chegou um pastor na minha casa, eu era criança, cara. Chegou um pastor na minha casa, minha mãe estava vendo televisão, eu cheguei, desliguei a televisão com medo. Em respeito ao pastor que estava chegando, o homem de Deus.
Hoje, chega um pastor na casa da gente, irmão, senta aí, vamos ver um joguinho de bola aqui. Eu acho que é o pastor que chega com medo hoje. Você tá entendendo? Chegou um pastor um dia lá em casa, eu tava de pijaminha, falei, peraí pastor, vou botar uma roupa aqui. A gente mudou muito. Então tem um lado positivo dessa conversa e tem um lado negativo. Obrigado pela sua pergunta, foi muito boa. As respostas estão em níveis muito inteligentes. Quando muito você bacana. encerrar a live, não encerra, deixa que eu encerro, porque da última vez você apagou minha live. Ué, que vai. Eu posso. Eu Pode falar, meu. Pode, à acredito, vontade. quanto mais conhecimento eu acho que uma pessoa adquire, mais a cruz dela se torna mais pesada. É isso. Tipo assim, você tem que abrir mão de mais coisa. Uhum. Ele falou uma coisa interessante ali. A gente tem que saber separar as coisas, adquirir o que é bom, o que for lixo, jogar fora. E isso é a gente, ser humano, a gente tem muita dificuldade. Eva não ganhou conhecimento quando ela comeu do fruto? Sim. Mas aquele era um conhecimento do bem, mas do mal Do também. mal. Ela viu o mal. Uhum. Irmã Jussara, quando quiser falar também, fica à vontade, tá, minha amiga? Rogério. É interessante que tem um peso que ela falou. Eu não esqueço daquele versículo em Tiago 3, capítulo 3, versículo 1. Muitos de vós não sejam mestres, Olha sabendo que recebereis o mais duro juízo. Uhum. Meu Deus. Cara, um peso de conhecer É um peso. Eu acho que a maior condenação no inferno vai ser através do conhecimento que a gente tem, cara. Medida com que você sabe, você faz. A própria Bíblia fala, se você não soubesse, você não conheceria. Forte essa reta final aqui, Ó, cara. versículos agora, hein? Presbítero Aquila, sobre Hebreus 11:1. Essa é a última, né? Essa é a última. Hebreus 11. Sobre Hebreus 11:1. O que é fé e como as pessoas estão se relacionando com ela num mundo tão cheio de falsas informações e tecnologias que parecem substituir a fé genuína. Microfone com meu amigo. O que é fé? Ora, olha o que os hebreus vão dizer. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé na visão bíblica não é pensamento positivo e nem sincretismo religioso, não é verdade? Fé é confiança plena em Deus. Só que no mundo atual, nós não vemos essa confiança plena em Deus. No mundo atual, nós confiamos mais nos algoritmos, mais naquilo que o sistema pode te entregar, mais naquilo que o chat GPT pode nos falar, mais naquilo que o aplicativo bíblico pode nos dizer no versículo do dia, do que na própria confiança em Deus. No mundo de hoje, nós confiamos mais nas forças dos nossos braços do que no próprio Deus. Isso aqui é a maior prova que o mundo não confia e as pessoas dentro da igreja não confiam 100% em Deus, é a ansiedade, que eu falei lá no É o início. mal do século, né? Que é o mal do século. Não, irmão, você está enganado porque disso, causa disso, causa daquilo. Não. Ou você confia, ou você não confia. Não existe meio termo para o cristão. Ser cristão, às vezes, é ser radical. É lógico, não em todo momento e nem em toda situação. Estou falando nesse sentido de confiança. A Bíblia diz que o nosso proceder ele tem que ser sim ou não. A mesma Bíblia diz que nós devemos ser quente ou frio, porque se for morno, Deus vai vomitar a gente da boca. Não vale nada, né? Então, ou eu confio em Deus, e isso é fé, é confiar que Deus, um ser que eu não estou vendo, mas eu sei que existe, vai agir em meu favor no momento certo. Isso é fé, isso é confiar em Deus. Confiar em Deus é você dar o passo. Você está vendo que ali é um abismo, mas é dar o passo sabendo que Deus vai colocar as mãos para você, vai colocar o chão depois. Isso é fé, é confiança integral em Deus. E se eu não consigo confiar que o dia de amanhã pertence a Deus e que Deus não deixará o justo desamparado, eu não confio 100% em Deus. Então me falta fé. Quer falar uma coisa?
Eu separei um outro negócio aqui para compartilhar. A fé genuína parece como um ato de confiança radical, certo? Foi aquilo que eu falei. Ela não se baseia em evidências visíveis, mas na fidelidade do Deus invisível. 2 Coríntios 5:7 diz: andamos por fé e não por vista. Eu não confio porque eu vejo. Eu confio porque eu tenho fé. E a fé está depositada em Deus, porque Ele há de suprir todas as minhas necessidades. E para finalizar, eu anotei que hoje muitos trocam a fé por lógica, mas por ciência ou por soluções imediatas. Mas a fé que agrada a Deus é aquela que crê mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando tudo parece que não tem solução, que está inviável, que é o final de tudo. É aí que entra o exercício da fé. Para quem me conhece, vocês sabem, eu pratico jiu-jitsu, vou fazer 13 anos. E no jiu-jitsu tem uma coisa que ele ainda quer te encarar, né? Ele ainda quer arrumar confusão. E no jiu-jitsu é uma coisa que a gente fala, que é o seguinte: o cara fala assim, tô morto, tô cansado, não aguento ir mais e tal. Aí a gente fala assim, quando a gente está cansado, que a técnica entra, que é ela que se sobressai. Nossa. Quando a minha fé, quando o meu ser está cansado, que minha fé tem que entrar em ação. Porque se tudo estiver de acordo com o que eu planejei, estiver transcorrendo normal, eu não preciso de fé. Eu preciso de lógica e atitude. A fé, ela entra em exercício, quando a lógica já não faz mais sentido. Repete essa frase do cansaço aí, como é que é? Quando agora você está cansado... Quando eu estou cansado, é que a inspiração, né? Quando eu estou cansado, é que a prática, a técnica, ela se sobressai. É a hora da técnica funcionar, quando a minha força já não me leva mais adiante. Pegou chupa esse house aí que é novo, tá? Nossa, peguei, ó. Não, profundo. Pastor Luan Lázaro. Um versículo muito conhecido, mas eu sei que dá para extrair muita coisa boa de você. Jesus disse: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Essa versão está diferente. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dentro de um mundo com tantas variedades e apresentações, que verdade é essa? Que Jesus estava falando? Como conhecer essa verdade e libertar de quê? Certo. Eu observei na sua pergunta, quando você me mandou, que ela tem 3 perguntas, né? 3 perguntas. São 3 perguntas. Se eu fosse... Agora eu não vou usar o relativismo. Sim, as 3 conhecimento, como conhecer a verdade, que verdade é essa, e de qual libertação que isso está falando. Eu não vou usar agora o relativismo, porque o relativismo vai dizer que a verdade depende muito. Quem falou tem a verdade de Buda, tem a verdade de Confúcio, tem a verdade... A verdade depende do lugar, do ambiente, né? Cada contexto tem a sua verdade. Mas eu vou falar especificamente da verdade desse texto. Para mim é simples, a verdade aí é Cristo. Porque ele mesmo disse, eu acredito que tudo que ele falou era uma verdade. Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou que ele é a verdade. Como foi? Sim. Ele disse ou não disse? Sim. Nem Pilatos, que era governador de Roma, sabia o que era verdade. Ele falou, o que é a verdade? Jesus deu as costas e não respondeu. Entendeu? Ele era a verdade, Cristo. Agora... Liberta de quê? Na minha opinião, a maior libertação que essa verdade, que é Cristo, traz para o ser humano, estou respondendo de forma mais básica assim, da minha fé possível, é a libertação da ignorância. E isso se aplica não só no contexto religioso, em tudo na vida. Você é aprisionado até o momento que você não conhece. Em tudo na vida. As pessoas leigas, elas são mais fáceis de ser dominadas, sabia? Sim. Sem dúvida.
É muito fácil dominar uma pessoa leiga. Uma pessoa que é esclarecida, é muito difícil dominar ela. É por isso que o nosso Brasil não investe em educação. Nosso Brasil investe em pão e circo. Bolsa Família, futebol. Eu gosto de futebol, mas eu sei que é um pão e circo. Enquanto eu estou ali, eu estou deixando de ler um livro, eu estou deixando de me esclarecer. Entendeu? As pessoas preferem sentar na frente de uma televisão e assistir um show do Gustavo Lima do que sentar e assistir uma palestra. Entendeu? Uma cultura em prol do dinheiro, mas Isso não aí. desenvolve o ser humano. Somente 30% do brasileiro lê. Somente 30% do brasileiro lê. E eu lembro que eu estava sentado assistindo um videozinho, estou finalizando. Aí eu lembro que um cara perguntou para um palestrante assim, o que eu faço para ser melhor que você? Ele falou assim, primeiro passo, você tem que ler 10 mil livros. 10 mil. Eu vi isso aí. Quando você lê os 10 mil livros, eu já vou ter lido mais. Que eu não vou parar para te esperar. Entendeu? Então, o quanto é importante... Quando você tiver lido, eu vou ter lido mais. Vou ter lido mais. Não vou parar para te esperar. Entendeu? Olha bem, eu vou te falar uma coisa aqui, Aquila. Tem coisas que eu aceitava quando eu iniciei minha fé. As pessoas implantavam aquele sistema, eu aceitava. Mas depois que eu estudei algumas coisas, o Rogério citou uma coisa que eu gosto muito. Bom, às vezes a gente é bom numa área, mas tem outras milhares que a gente não sabe de nada. Isso é verdade. Verdade. Mas naquela área que você estudou, você fica esclarecido nela. Um dia um irmão me perguntou assim, você que é um arqueólogo, eu não sei se ele estava com ironia ou se ele estava querendo, você que é um arqueólogo, me fale sobre isso. Eu falei, irmão, está perguntando para o cara errado, eu estudei teologia. Você quer saber de arqueologia, fulano de tal. Ele estudou arqueologia. Eu posso palpitar. Então já fui claro. Eu não sou autoridade na área. Agora, na área que você estuda, você não é mais conduzido, cara, ao erro. Você já aprendeu. Então Jesus veio para esclarecer certas cegueiras. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos ímpios. Então essa verdade esclarece muita coisa que estava ainda embaçado. Então para mim essa verdade... Oi. Na verdade, quando Jesus veio, o povo ele estava submetido a uma cultura que eles tinham que prestar, né, eles ofertar no templo. Uhum. Então, assim, e só quem tinha acesso ao templo na época eram os sacerdotes da época. Uhum. Entendeu? Então Jesus ele veio para quebrar isso também, entendeu? Eu acho que, tipo assim, o povo não tinha muito acesso a Deus, não entendia quem era Deus. Então ele vivia sob o jugo de pessoas. Eu aprendi. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quis dizer, entendeu? Na verdade, ele submetia aos sacerdotes na época. O conhecimento estava retido, né? Então, assim, Jesus veio para quebrar isso. A Bíblia fala que o véu do templo se rasgou. Então, tipo assim, hoje nós temos acesso a conhecimento que aquele povo da época, quando Jesus veio, não tinha. Você está me entendendo? Sim. Eu até acho, Andressa, com base no que você está falando, para mim finalizar, que Deus vai julgar o ser humano de acordo com o que ele sabe mesmo. E que bom que é assim. Senão, o que seria da minha mãe, tadinha? Tinha só a primeira série, não sabia. Então Deus não vai julgar ela pelo que ela não sabe. Deus vai medir. A minha mãe achava que era pecado usar bermuda. E Deus entendia ela. Ela estava presa naquilo e está tudo certo. A gente não tem que querer mudar ninguém. A gente não tem que querer mudar ninguém. Eu aprendi isso. Nunca queira mudar ninguém. Mude você. Cresça você. Você já está mudando outra pessoa. Você sabia que a única ave que enfrenta a águia é o corvo negro? Você sabia que ele tem coragem? No meio da águia aqui, ele bica. Fica ali. Você sabe como é que ela faz? Ela não consegue pegar ele, por incrível que pareça. Aí sabe o que ela faz? Ela começa a voar. E ele não consegue alcançar ela. Eu vi isso de um pregador. Então, quando acontecer a situação, o melhor fazer é subir de nível. Então, isso é importante. A gente está sempre subindo de nível. É a melhor resposta que a gente dá para as pessoas.
Amém? Amém. É isso. Quem vai dar as considerações finais? Eu vou dar a minha, depois você dá a sua. Sim. Você dá a sua. Quero agradecer todos que estiveram conosco nessa live. Eu sei que ela foi longa, mas nós vamos fazer ela ficar pequenininha, tá bom? E vai ser muita bênção, vai ficar disponível no YouTube. Obrigado, Rogério, por nos receber aqui. Obrigado, Jussara. Obrigado, Andrés, por estar comigo. Obrigado, Áquila, por ter tido essa criatividade incrível aí com a gente. E é isso aí, Rogério. Eu que agradeço vocês por estarem aqui em nossa casa e também por a gente estar no meio de vocês. Isso foi uma honra. Obrigado a todos aí que assistiram também. E a segunda vai ser melhor do que a primeira, com certeza. Um grande abraço. Só tenho a agradecer, né? Eu que vi vocês sempre à frente, despontando, poder sentar no meio de vocês. Então, assim, tudo é possível ao que crê. Eu só tenho a agradecer. Vamos, que vai ter próxima. Amém. Não encerra não, deixa que eu vou aí e encerro, senão ela diz... Amém. Falta só a música. Estou seguindo a Jesus Cristo. O rei do Baião. Luiz Gonzaga. Falta a música não, teve até Luiz Gonzaga.